E aí, gente, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Barbacena. Hoje, o Viver com Sentido, nós vamos falar sobre a fidelidade e a humildade, que nos ajuda muito para vivermos a nossa vida e a nossa caminhada. Por isso, vamos aguardar um pouco o pessoal chegar, alguns chegando aos poucos. Tem já uma pessoa online, deixa eu só ver aqui. Três pessoas, sejam todos bem-vindos. Vocês lembram de que todas as nossas conversas, nós, depois que fazemos o nosso bate-papo aqui, nós colocamos no YouTube da paróquia. Você pode encontrar lá todas as nossas conversas. Então aqui já são 10h31. Bom dia, Ellen. Roseli, bom dia. Bem-vinda ao nosso bate-papo. Vocês já viram que eu comecei bem animado hoje pela manhã. Postei um texto de autoestima, né? A gente pensar na gente, refletir sobre essa possibilidade, né? Se a gente quer que os outros nos enxerguem e nos valorize, nós precisamos antes nos enxergar e nos valorizar, né? E eu sou do seguinte princípio lá do Pequeno Príncipe, né? O tempo que você perde com você é que faz de você a pessoa mais importante. Então a gente precisa gastar tempo com a gente mesmo, se dar presentes, né? Quantas vezes você se deu um presente, né? Às vezes a gente chega numa loja e a pessoa pergunta, né? É para presente? E a gente fala assim, não, é para mim mesmo, né? Aí por que você não pode mandar embrulhar para presente para poder se dar um presente? Então é bom a gente pensar sobre isso, né? Maria José de Ouro Branco, a Cássia de Ouro Branco, seja bem-vindo. Rafael Evangelista, bom dia, seja bem-vindo, Deus abençoe você. Então hoje nós vamos falar sobre é, a humildade e aí a simplicidade, né? Essa questão de ser humilde, de ser simples, né? Essa possibilidade de dialogar com o outro. Sobre essa simplicidade de viver e agradecer constantemente a nossa própria vida, né? Ser fiel e ser humilde, né? A fidelidade e a humildade. Há um cantinho no fundo do nosso coração que os antigos monges pensavam ser habitado por Deus. Eu também creio nisso firmemente. Eu sei e sinto desde quando era criança. É maravilhoso a descoberta que muda completamente a nossa vida. Por ora basta que vocês saibam que as dores, os sofrimentos, as misérias humanas não alcançam esse cantinho do coração. Com certeza, o caminho para chegar até ele não é fácil, mas passa pelo desapego das coisas terrenas, pela purificação e pelo distanciamento em relação aos sentimentos, às experiências psíquicas,
as paixões, prestando atenção para não se identificar com eles. Então, chegar nesse cantinho do nosso coração que nos possibilita a simplicidade, essa fidelidade, esse desapego, é um caminho muito longo. Mas para que cheguemos a esse canto, é necessário os desapegos, né? Como a gente se apega a tantas coisas, né? Coisas pequenas, ínfimas, inferiores, né? E o apego faz com que nós criemos, às vezes, certas confusões diante da nossa vida e da nossa caminhada, né? Porque nos apegamos de tal forma a determinadas situações, ao status, ao papel que nós ocupamos, às coisas que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, as nossas roupas, as pessoas. Então nós vamos apegando de tal forma que nos possibilita de vivermos, de sermos nós mesmos na nossa essência, né? Bom dia, Eliane. Bom dia, a Berenice. Sejam bem-vindas. E esses apegos fazem com que nós vamos sendo sufocados e oprimidos por tantas coisas que nos pressionam. Aí nós nos perdemos porque nós temos que vigiar e policiar tantas coisas que nós vamos apegando, né? Mas nós nos esquecemos o que é essencial. Às vezes o que nós precisamos nos apegar, que é nós mesmos, né? Nosso jeito de ser, o nosso amor próprio, a nossa situação, não, nós nos apegamos às coisas externas. E deixamos com que a questão interna seja jogada a segundo plano. Eu ouvi esses dias alguém dizendo assim, olha, temos que comer mesmo, eu não estou nem aí se eu engordar, eu não estou nem aí se eu ficar doente, não estou nem aí se eu morrer, que quem vai carregar meu caixão mesmo são os outros. Não, é preciso que eu pense em mim mesmo. Não fique delegando a responsabilidade de carregar o peso que eu fui acumulando ao longo da vida nas mãos dos outros. Eu preciso viver a minha vida sem com que ela se torne um peso para os outros e muito menos um peso para mim. Então é preciso que eu tenha esse amor próprio a ponto de me enxergar e conseguir ir ocupando esse espaço da minha vida, do meu coração, que possibilite uma tranquilidade. É tão bom quando a gente vive na tranquilidade. Eu vim há pouco do fisioterapeuta, né, que estava fazendo fisioterapia. E eu caminho, voltar por outro caminho, entrar em algumas ruas, essas coisas todas, como uma forma de conhecer o espaço. Mas eu voltava aqui para casa e começava a dar risada, porque eu falei assim, gente, quem me vê na rua vai pensar que eu não tenho nada para fazer. E quem não me conhece, às vezes, vai até imaginar, né, esse padre que chegou aí, acho que ele não para em casa, vive batendo perna, né? Mas a vida é dessa forma. Para que eu vou me preocupar com aquilo que eu tenho que fazer, se o momento em que eu estou vivendo é o caminho que eu estou percorrendo, de volta para casa ou para ir até o fisioterapeuta? É o momento que eu estou vivendo. E aí, o Odaí está dizendo assim, olha, às vezes a gente inventa, a gente complica, mas Deus é simples, e o que é esperado de nós também é simples. É verdade. Eu tinha um professor de psicologia e neuroanatomia que ele dizia assim, olha, Deus criou o mundo aberto. As árvores, os bosques, seres humanos, né, a tranquilidade. O homem, ele foi complicando, porque ele começou a fazer os muros, depois em cima dos muros ele começou a colocar caco de vidro, depois ele inventou a tal de cerca de arame farpado, cerca elétrica,
e depois ele resolveu colocar as grades nas casas, e depois ele começou a colocar os cadeados, e depois ele começou a dividir os cômodos, e depois ele começou a colocar chave nos guarda-roupa, chave nos armários, cadeado não sei aonde, geladeira com código, não sei o que com código. Olha, nós estamos complicando a vida. No mundo, nós estamos colocando mata-burro, quebra-mola, semáforo, cerca de arame farpado e tantas outras coisas. E parece-me que essas complicações nós trouxemos para a nossa própria vida, para a nossa convivência. Hoje em dia, para você conseguir uma coisinha tão simples, requer tanta confusão. E às vezes, dentro do contexto de comunidade também, eu vejo aí, com essa questão da pandemia, eu celebrando dentro de casa. Às vezes estou fazendo uma coisinha e faço, gente, deixa eu colocar água para lavar a mão, pegar lá o manustégio, pegar lá o sanguíneo, o cálice, colocar a hóstia magna, pronto, já está arrumado para missa. Tá ótimo, tá tranquilo. Bom, a música, vamos pegar um CD aqui, selecionar essa, pronto, acabou. Não levou nem 5, 10 minutos para poder arrumar tudo. Aí você vai nas comunidades, um corre daqui, outro corre dali, um puxa a toalha daqui, um coloca um vaso ali, um acende ali, outro faz isso aqui, outro corre para lá, outro faz assim, outro faz assado. Daí você fala assim, meu Deus do céu, mas que complicação. Aí não, porque tem que fazer uma pose aqui, não, porque primeiro a Eucaristia tem que fazer dessa forma, não, tem que pisar aqui, tem que fazer um foco aqui, tem que fazer... Gente, mas que complicação que nós temos. Nós temos muitas complicações. E aí, nessa linha do Odair, eu fico imaginando assim, olha, o que Jesus diria e o que Nossa Senhora diria vindo às nossas celebrações, vindo aos nossos cultos, vindo às nossas reuniões de planejamento e às nossas reuniões nas pastorais, nos grupos, nos movimentos. O que ela diria? As nossas preocupações exacerbadas e exageradas. Olha, sinceramente, eu não sei se faria igual São Francisco, né? A igreja precisa tomar um outro caminho. A comunidade precisa tomar um outro caminho. É preciso que a gente consiga descomplicar, como a Andrea fala aí, né? Essa expressão, né? É preciso descomplicar. Há uma naturalidade, a gente não precisa se cobrar tanto e cobrar tanto do outro. A vida vai se tornando cada vez mais simples, e eu digo, é como que se você quando você se propõe a fazer uma viagem, né? Esses dias vocês viram, eu fiz uma pequena viagem, né? Que na verdade não foi pequena, não, mais de 1.000 quilômetros, né? Mas eu tenho vários caminhos para poder chegar até meu destino. Simplesmente saí aqui depois da missa das 9 e fui. Fui. Chegou em Belo Horizonte, falei, gente, tá tão complicado lá para frente, o anel rodoviário, acho que eu vou entrar aqui mesmo. Entrei, fui embora. Cheguei em Uberlândia, tranquilo. Aonde você vai ficar? Num hotel, parece-me que é no centro, né? Você já foi ao centro? Não. Como que você vai fazer para chegar lá? Eu, quando chegar na cidade, eu resolvo para ver como que chega lá. Peguei um caminho que eu nunca havia tomado dentro da cidade. E de repente, o teu destino. Eu falei, não, aqui é tão fácil chegar, né? No dia seguinte, saí. Falei, bom, eu preciso pegar a rodovia que liga para Goiânia. Tão tranquilo, seguindo as placas, normal. Não vi nada de complicado, nada de diferente. Bem como não achei complicado chegar em Goiânia, chegar no espaço onde eu tinha que chegar. Pensava que fosse um local, de repente você chegou ao seu destino logo no início, na entrada, perto do Flamboyant, do shopping. Falei, gente, mas não foi aqui que eu fiquei da última vez, mas tranquilo, vou lá ver o que me reserva. E assim foi. Então, falando assim, olha, as coisas são tão simples, nós que inventamos tantas coisas. Há quem diga de que quando a gente coloca muita coisa no nosso baú,
nós vamos vendo que a vida se torna pesada por culpa da gente mesmo, porque a gente fica colocando coisas que não são essenciais. É como uma mala de viagem, né? Você vai viajar, aí você coloca roupa para calor, para frio, para temperatura mediana, para não sei o quê. Daí alguém vem até você e fala assim: para onde você vai? Faz frio ou faz calor? Ah, eu acho que é calor. Mas na tua mala tem tanta roupa de frio, para quê? Não é essencial. Então, as pessoas elas vão complicando também ao longo de toda a vida. Para a gente falar assim, a fidelidade, por quê? A fidelidade passa pela simplicidade. Jesus foi simples e espera que nós sejamos simples. Pergunte a si mesmo, aquela pessoa que me ofendeu, mas até que ponto? Na realidade, apenas uma parte de mim sente-se ofendida. E devo buscar na memória de minha história de vida que parte é essa. Mas nunca me sentirei ofendido em minha essência, que é uma essência divina intocável. Posso perceber que fui atingido por um impulso de agressividade, mas não só a minha agressividade. Isso acontece em virtude da distância com a qual percebemos os pensamentos, as emoções que nos assaltam. Então, falando assim, quando a gente se complica internamente, vive tão cheio de ressentimentos, de ódios, de rancores, a primeira pessoa que chega a nos ofender, às vezes é uma ofensa tão pequena, mas a gente faz daquilo um verdadeiro turbilhão. Um verdadeiro transtorno, uma verdadeira âncora a nos afundar. Mas por quê? Porque nós temos coisas que não são essenciais na nossa vida e que nós fomos acumulando ao longo do tempo. E aquela ofensa, ela cutucou lá no fundo e tirou do nosso baú coisas que nós trouxemos. É preciso descentralizar-se do próprio eu e centralizar-se em Deus. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim mesmo, não merece ser meu seguidor, diz Jesus. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim mesmo, não merece ser meu seguidor. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu morri e me acompanhar. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, porque meu seguidor terá a vida verdadeira. Ou seja, quem se desapega, quem se esquece, vai vivendo com naturalidade, sem apego às coisas, sem apego aos títulos. E eu vejo há tanta gente apegada que muitas das vezes isso causa. Só um pouquinho, gente, deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho ótimo. Vamos voltar aqui para a internet da casa, né? Bom, acho que tá tranquilo, né? A transmissão ainda continua. Eu troquei os dados móveis pelo da casa. Então, eu falo assim de que quando a gente vai se apegando a essas questões, nós não vivemos com tranquilidade. Mas basta ver, quando a gente se solta e vive com tranquilidade e vive desapegado, a gente vai percebendo tantas outras realidades. Basta ver, por exemplo, um bispo, um arcebispo, um cardeal, um prefeito, um governador, um presidente. Chega um dia que ele envelhece. O presidente, ele foi presidente, não é mais. E qual o valor que o outro vai dar para ele porque foi presidente? Possivelmente são outras épocas, outros tempos. Então tudo passa e a gente se apega de tal forma, mas daí a gente fica para trás. Hoje eu estou pároco da igreja da paróquia Nossa Senhora da Assunção. Mas daqui a algum tempo eu não vou estar mais pároco. E eu vou morrer por estar pároco. Eu vou brigar, eu vou criar confusões por estar. Não. Vai chegar um dia que tudo isso acaba. E aí alguém vai falar assim, olha, eis aí o ex-pároco da Assunção. Nossa, esse homem foi pároco, velho desse jeito, acabado, doente desse jeito? Foi. Que sentido faz?
Eu vejo lá na sacristia, né? Que na verdade a galeria dos párocos, né? Deveria de ter galeria só dos párocos, mas teve lá uma certa mistura com a galeria dos diretores espirituais também da Irmandade, ou que dava assistência, enfim, tá lá, com a organização deles, né? Mas eu fico olhando para cada um, né? Daqueles mais antigos. E aí? Cadê? Onde estão? Para onde foram? O que fizeram? Não se sabe. Olho para a galeria da Irmandade também, né? Que tem lá as provedoras mortas. Eu que cheguei muito mais, então os mais novos, olha lá, falam quantas senhoras, né? Importantes. Mas passou, tudo passa, né? Da mesma forma são as questões que nós carregamos, né? As nossas angústias, os nossos rancores, as nossas raivas, né? Nós precisamos liberá-las, porque tudo passa e nós não podemos carregar. A força e a coragem nos são dadas por Deus. Renunciar ao próprio eu não significa renunciar à vida. Muito pelo contrário, ela é compreendida em toda a sua riqueza e plenitude. Vocês acreditam, por exemplo, que há pessoas que podem parar por horas e horas no silêncio do campo para observar um rebento de ervas que acaba de nascer? Recolha-se em coração no cantinho de Deus. Você encontrará a paz interior e poderá viver com muita segurança e coragem. Qual o recolhimento que a gente faz? Parece-me que nós vivemos num campo de batalha, né? Para poder defender a autoimagem, para poder se autoafirmar, para poder bater de frente com o outro. E não há um momento de parar, né? Que diferença vai fazer a fala do outro? A gente não para. Os relacionamentos interpessoais mudarão porque você vai se aproximar dos outros sem a necessidade de manipulá-los e possuí-los. Você nem sequer sentirá a necessidade de ser amado, de ser compreendido. Seu coração tem tudo o que necessita. Não é nos outros que você se completa, é em si mesmo. Os outros são importantes. Sabemos que o Senhor se encontra sobretudo nos pequeninos. Como dizem outros livros, pode agir como terapeuta, porque conseguia viver com o Senhor em cada um, que considerava verdadeiros irmãos. Sempre eu procuro o lado positivo, sempre procuro estimular a criatividade, os incentivei a realizar as próprias potencialidades. Faço muito isso no meu consultório. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer para si mesmo e muito menos ao outro. Eu confesso um pecado meu, né? Vocês me viram celebrando diretamente do hotel onde eu estava, né? Quando eu cheguei no hotel, que eu olhei e falei assim, meu Deus, vou ficar aqui 7 dias e não tem uma mesa para eu poder fazer o altar. Calma, você é capaz, Walter. Primeira coisa que eu dei, um estímulo positivo. De repente, olhei do lado de fora na varanda, tinha ali um varal, daquele varal que você puxa e vira tipo uma mesinha, só que aquilo dali é fraco, né? Mas eu falei assim, isso para mim já é o suficiente. No primeiro dia eu falei assim, meu Deus, o que eu vou colocar aqui em cima para formar uma mesinha? Ninguém percebeu que em cima do varal eu tinha colocado a prateleira da geladeira. Eu tirei a prateleira de vidro da geladeira, coloquei em cima do varal. Para poder ser o suporte da cruz, eu coloquei a tábua de carne. Forrei a toalha do altar e fiz ali meu altar. Olha a criatividade, olha a potencialidade. Eu poderia estar sofrendo, o que vai ser de mim agora? O pessoal está esperando a missa, não tem uma mesa. Não, calma, espera, resolve. No dia seguinte pensei, poxa, se eu esquecer aqui, balançar e daqui cair esse vidro dessa geladeira nova, eu vou ter que arranjar um outro recurso. Guardei os vidros, as prateleiras dali,
Fui ao mercado, consegui um papelão grande, forte, trouxe e ali fiquei celebrando minhas missas. Até o dia que vocês viram, parece-me que eu celebrei usando só pelo Facebook, porque eu usei o celular para transmitir as músicas. Criei um outro sistema. Então, ou seja, nós temos que olhar para nós mesmos e perceber nossas potencialidades. E ver de que a gente não precisa completar as nossas deficiências, nossa falta de amor próprio, nossas inseguranças no outro. Nós vamos fazer isso quando a gente não consegue se enxergar. O Deus em quem creio quer que cada um de nós se torne aquilo que somos interiormente. O Senhor não gosta de mornos, nem dos medrosos, porque não se comportam como verdadeiros filhos de Deus. Não cumprem seu dever, não se dão totalmente porque estão fechados pelos próprios egoísmos, bloqueados pelas próprias neuroses, prisioneiros dos próprios delírios, das próprias mentiras. Quanta gente se apresenta como boa pessoa sem o ser na realidade? Por fora, em seu exterior, apresenta-se de uma maneira, mas por dentro em seu coração habita a falta de autenticidade, de sinceridade, a maldade, a inveja, o ódio. Gente, isso é gritante na vida de comunidade, na vida de família, na sociedade. Isso não deveria de existir no nosso meio, porque nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. A verdade, ao contrário, pede antes de tudo que andemos bem e cresçamos interiormente em nosso coração. O resto vem naturalmente. No entanto, se o Senhor não habitar nosso coração, estaremos sempre insatisfeitos, descontentes, qualquer que seja nosso nível social, econômico, afetivo que tenhamos atingido. A pessoa se torna ciumenta, possessiva, com medo de perder a segurança econômica, o posto que ocupa como coordenador, coordenadora, presidente ou o que for. A pessoa se torna insegura de ser passado para trás, de adoecer, de morrer. Quando ao contrário, confiamos em Deus, tudo muda. As dificuldades, as incompreensões e mesmo nossos inimigos não vistos de modo diferente. São vistos de modo diferente. Não são mais temidos. Não nos impede de continuar no caminho para o Senhor. Tudo entra na visão misteriosa de Deus. Por isso, é preciso que nós tenhamos a humildade e o reconhecimento de que tudo o que somos e temos um dia passa. Em quase todas as nossas conversas, sempre friso isso. O ponto de partida para qualquer caminho de crescimento interior e espiritual, autenticamente terapêutico, libertador, a humildade nos dá a capacidade de discernimento sem a qual os mundos exterior e interior aparecem confusos e incompreensíveis. Seguir uma trajetória espiritual sem discernimento, como ser surdo e cego e querer andar pelo mundo sem perceber qualquer indicação, sem ter um sinal, um ponto de referência, sem ouvir qualquer conselho ou sugestão, sobretudo no sofrimento, no mistério da dor humana. A humildade também nos ajuda a descobrir aos poucos nossa verdadeira natureza. Muitas pessoas acreditam, como nós cristãos acreditamos, que possuem um valor intrínseco simplesmente por terem nascido. É verdade. Nós nascemos nesse tempo, nessa época, na família que nós estamos, justamente porque nós temos uma missão e temos um valor. Além disso, a falta de humildade é o pedestal sobre o qual surge o delírio de onipotência, um tipo de delírio que não permite que se perceba aquilo que pode e deve ser transformado, e aquilo que pertence ao mistério, que está além das próprias forças,
das próprias possibilidades, quando tudo que se pode fazer é rezar ao Senhor. A humildade, por fim, permite-nos respeitar os outros além de nós mesmos. Sem humildade, brota quase naturalmente a necessidade de possuir o outro, de fundamentar sua existência sobre ele, como uma parasita, de deificar o outro, sem cuja existência a pessoa morre. Esta é a pior blasfêmia contra Deus. Viver sobre um outro ser humano, confundir a própria fraqueza e chamá-la de bondade. Olha o interessante quando a gente mistura as coisas, né? Por isso, é necessário que nós sejamos fiéis à fé que nós professamos e tenhamos coragem de viver a nossa própria vida segundo a proposta da palavra de Deus. E quando nós vivemos essa vida segundo a proposta da palavra de Deus, tudo se torna possível, se torna simples, se torna fácil de se viver, né? Eu falo assim, olha, a vida não é tão complicada. Nós que complicamos ela. Se nós vivêssemos a simplicidade da vida, como o mundo seria tão melhor? Como o mundo seria tão tranquilo? Quando nós não estamos bem com os outros, se a gente ficasse no nosso cantinho, no nosso mundo, o outro não nos afetaria tanto. Mas a gente parece que precisa sinalizar para o outro que a gente não gosta do outro, que a gente não quer o outro, que o outro incomoda, essas coisas, daí a gente fica batendo de frente. E aí a gente deixa de viver porque não tem outro sentido na nossa vida senão incomodar a vida do outro. Olha que tristeza, né? E o que Deus está pedindo? Fidelidade e humildade. Basta isso para se viver a própria vida. Então, espero que todos consigam enxergar isso e viver isso à luz da palavra de Deus. Como é tão bom dizer isso do fundo do meu coração a todos vocês que nos acompanham e que me acompanham nesse bate-papo já há muito tempo que nós estamos nos encontrando aqui, né? E muitas das questões que eu trago são frutos tanto da minha experiência pessoal, quanto da minha experiência como padre e como psicoterapeuta, como psicólogo, que tem ouvido e vivenciado tantas experiências, né? O mal das nossas doenças se encontra no pouco reconhecimento de nós mesmos e na confiança que nós depositamos muito no outro. Pouca autoconfiança. E fruto do nosso adoecimento está justamente porque nós colocamos no nosso caminhão, na nossa vida, aquilo que a vida não dá conta de carregar. Olha, se nós já temos a difícil tarefa de sermos administradores da nossa vida, por que nós vamos querer administrar a vida do mundo e a vida dos outros? Vamos cumprir essa difícil tarefa de administrar a nossa própria vida. Tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Mas, ao administrar a nossa vida, que nós possamos reconhecer os muitos talentos que Deus colocou em nós. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer a si mesmo e a oferecer ao outro. Eu sempre tenho isso como lição, né? Pode ver de que quando eu estive no São Judas, quando eu estive no Divino Espírito Santo, me recordo no São Judas o pessoal falou, nós gastamos muitas velas, né? Eu falei, calma aí, gente. Eu acho que deve ser fácil fazer essas velas. Cortamos uns canos de PVC e aí começamos a fazer as velas. Passei detergente dentro do cano,
prendi com o pregador, tampei embaixo, fizemos as velas. E a gente começava a usar as velas que a gente mesmo confeccionava. Certo dia dizia assim, vamos fazer uma lojinha? Vamos silcar camisa para o pessoal que trabalha aqui. Comprei uma máquina e eu mesmo fui silcar essas camisas. E começamos a silcar e vender também as camisas silcadas na lojinha. Depois, olha, pá, tá gastando muito detergente, muito material de limpeza. Gente, vamos pesquisar na internet como que a gente pode estar fazendo para poder economizar. Começamos a fazer detergente e até vender detergente e desinfetante. E assim nós fomos. No Divino Espírito Santo, comecei a silcar pano de prato e vender pano de prato. E fazer tantas outras coisas, bem como escrever o livro que eu escrevi, né? Caminhos de uma Vocação, para reverter o dinheiro do livro na construção da igreja. Então, falar assim, olha, nós temos talentos e dons. Basta a gente silenciar, ouvir a voz do nosso coração, é Deus que quer nos falar, e você vai ver quantas criatividades você tem, quanta riqueza você tem. Mas você vive tão envolvido externamente, exteriormente, que você não consegue perceber a voz do interior da tua vida. Volte-se para você mesmo e perceba quanta riqueza Deus colocou na tua vida, na tua essência. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Acredito que eu não vá atrasar, às 10h30 no nosso novo bate-papo. Um abraço a todos. Muito obrigado pela participação. A Sandra, o Luiz, a Cássia. O que nos falta então é essa confiança em Deus, sabendo que a nossa força está na Eucaristia. Padre, que explicação excelentíssima. Excelente. Nós, seres humanos complicados, complicamos e descomplicamos. Deus sabe. Olha, muito obrigado, Cássia, é verdade, viu? A nossa força realmente se encontra na Eucaristia. Mas temos que nos lembrar de que a Eucaristia é a força de Deus para que nós reconheçamos a força que Ele já plantou em nós desde o nosso nascimento, né? Aí a gente fala assim, há muita gente voltada para a Eucaristia, que sim, é o nosso alimento espiritual, mas a Eucaristia vem, mas quais são as ações que nós tiramos de dentro de nós mesmos para o nosso crescimento, o nosso amor próprio, nossa autoconfiança, a fim de que nós nos reconheçamos como essa base, essa estrutura forte, para que sejamos na vida dos outros essa estrutura forte de ações. Então, é preciso que a gente pense sobre isso. Um abraço a Fátima, um abraço ao Sander. Até amanhã, se Deus quiser.